Evangelho de João, capítulo de número 12, onde Jesus será ungido em Betânia e falará sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, pouco antes da Páscoa. Também temos as instruções finais de Jesus, a multidão num modo geral, porque esse capítulo 12, encerra, é o fim do ministério público de Jesus. Daqui em diante ele vai falar somente com os discípulos até o capítulo 17. A partir do capítulo 18 já trataremos da prisão de Jesus e os pontos que levam à sua crucificação. Pois bem, capítulo 12 começa falando que 6 dias antes da Páscoa, Jesus está em Betânia, onde via Lázaro, que ele ressuscitara, e ofereceram ali um jantar a ele. Marta o servia, Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa, e Maria então toma uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, unge os pés de Jesus e o enxuga com seus cabelos, e toda a casa se encheu da fragrância desse perfume. Essa história vai até o versículo 11, onde Judas vai repreender a atitude de Marta de Maria de ter ungido os pés de Jesus, porque ele vai dizer que aquele perfume valia 300 denários, um perfume que equivalia a um ano de trabalho, visto que um denário equivale a um dia de trabalho. Esse perfume, essa libra, esse nardo puro equivalia a um ano de trabalho. Judas então está repreendendo ela, dizendo que poderia ter sido usado para auxílio dos pobres, vender e auxiliar os pobres, mas na verdade ele fazia isso porque tinha um cuidado da bolsa, porque ele era ladrão, versículo 6, e tirava o que era lançado nela. Aqui alguns pontos devem ser observados. Primeiro, a atitude de Maria. Maria rompe todos os protocolos para que ela fizesse essa unção a Jesus. O primeiro fato é que ela vai tocar os pés de Jesus, e tocar os pés de uma pessoa era sim algo degradante, por isso que os escravos da casa, que normalmente faziam esse cerimonial de lavar os pés das pessoas, ela vai romper isso, vai tocar os pés de Jesus. O segundo, por ela ser de Betânia, uma aldeia que não era um lugar muito nobre, entende-se que ela era uma pessoa que tinha uma vida humilde. Então, normalmente, essas mulheres tinham esse nardo puro, quando conseguiam esse perfume, elas guardavam para as suas núpcias, e ela então quebra e dá o que tem de melhor, ela dá o que tem de maior valor para Jesus. Lembra muito o ato de Davi, né, dizendo que não daria para Deus aquilo que não lhe custasse algo, e então ela dá o melhor que ela tem, ela dá o mais caro a Jesus. Outro ponto interessante é que ela, além de ungir os pés de Jesus, ela solta os seus cabelos para poder enxugá-lo, e uma mulher soltar os cabelos na presença dos homens era algo humilhante. Outro ponto é que os homens acreditavam que, por ser mulher, deveria estar servindo à mesa. Então ela quebra todos esses protocolos para poder derramar esse nardo sobre os pés de Jesus e também os cabelos. Marcos vai dar mais um detalhe, que ela também unge a partir da cabeça, mas que os pés ela enxuga com seus próprios cabelos. Então ela dá o que tem de melhor. E a grande preocupação aqui de Judas é porque ele queria parte daquilo para ele. E Jesus vai dizer que aquilo que Maria faz, versículo 7, que para ela era só um gesto de unção e devoção, porque ela estava sendo devota de Cristo aqui. Ele vai dizer que ela estava preparando ele para o enterro, porque ungir uma pessoa era o primeiro passo antes de embalsamá-la. Então, ainda que ela não soubesse, ele estava de maneira profética já fazendo isso para a morte de Cristo. Jesus vai falar para Judas: olha, os pobres vocês têm sempre convosco, mas a mim nem sempre tereis. Ou seja, nós sempre teremos oportunidades de ajudar aos pobres. E uma grande multidão, sabendo que Jesus estava ali em Betânia, versículo 9, veio ali por causa de Jesus, mas não só por causa dele, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E os principais sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro, porque por causa dele muitos dos judeus iam ter com Jesus e criam nele. Aqui os principais sacerdotes, novamente trata-se da liderança da sinagoga. E esses principais sacerdotes, esses filhos de Belial, eles eram em sua grande maioria saduceus. Os saduceus, além de fazer parte da aristocracia judaica, eles eram colaboracionistas com o Império Romano, e aqui a ressurreição de Lázaro colocava em xeque a maior doutrina deles, porque eles não criam na ressurreição dos mortos. Então, na ressurreição de Lázaro, os judeus iam até ele, via ele ressuscitado, porque tinham acompanhado a morte dele. Após 4 dias ele ressuscita,
pelo poder da voz de Jesus, e então eles começam a ver que os saduceus não mereciam crédito, uma vez que a sua principal doutrina defendida tinha sido colocada em xeque. Então eles queriam matar a Jesus de qualquer custo. Aqui a gente vê a maldade humana, que ao invés de buscar arrependimento, eles querem buscar a morte do mestre. Pois bem, a partir do versículo 12, vamos tratar sobre a entrada triunfal em Jerusalém. No dia seguinte da festa, do jantar que fizeram para Jesus, a grande multidão que viera à festa ouviu que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Tomaram então ramos de palmeira e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana! Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus encontrou um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, vê, o teu rei vem montado num jumento, filho de uma jumenta. Versículo 15. A princípio, seus discípulos não entenderam tudo isso, só depois que Jesus foi glorificado é que lembraram que estas coisas estavam escritas a respeito dele e que lhe haviam feito essas coisas. Ora, a multidão que estivera com ele quando chamara Lázaro do túmulo e o levantaram dentre os mortos, continuou a espalhar essa notícia, e por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera tais sinais miraculosos. Bom, vamos por parte aqui. A primeira é a entrada triunfal de Jesus. Há uma história muito interessante por trás disso e que nos faz compreender isso de maneira mais específica quando a gente compreende o ponto cultural que havia nesse sentido. Na festa da Páscoa, na cerimônia da festa da Páscoa, o sumo sacerdote ele descia de Jerusalém a Belém, porque todo cordeiro que era oferecido em sacrifício na Páscoa, ele vinha de Belém, ele passava por Belém. Então o sumo sacerdote ele descia até Belém, ele pegava o cordeiro que fosse mais perfeito para o sacrifício da Páscoa e trazia ele 4 dias antes da festa da Páscoa pelo caminho de Belém a Jerusalém, e o povo vinha atrás do sumo sacerdote em festa, clamando e cantando esse salmo, que é o Salmo 118, que é uma referência ao Messias. Eles vinham gritando: bendito é o cordeiro que vem tirar o nosso pecado, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E quando Jesus faz esse ato, ele cumpre-se então nele essa profecia de que ele era o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, como João mesmo testifica no capítulo 1 deste mesmo evangelho. E um ponto outro interessante é que Jesus vem montado num jumentinho, e isso também é interessante, que além de ser o cumprimento de uma profecia de Zacarias, do profeta Zacarias do Velho Testamento, é também algo simbólico, porque quando um rei visitava um país vizinho, e ele visitava esse país em cerimônia de paz, ele vinha montado num jumento. Quando ele vinha para uma cerimônia de guerra, ele vinha montado num cavalo. Então Jesus, na sua primeira vinda, ele se apresenta montado num jumentinho, mostrando que a sua vinda era de paz. Ele estava ali para unir os povos, ele estava para pacificar as nações, ele estava para vencer o pecado e levar os homens a ter paz com Deus, como Paulo escreve em Romanos capítulo 5, que é através de Jesus, da fé de Jesus, que temos paz com Deus. Então a primeira vinda de Cristo é levada a esse ponto. Quem vai contar essas histórias é o escritor Joey Amaral. E o interessante é que quando Jesus for voltar na sua segunda vinda, ele virá montado num cavalo, Apocalipse, capítulo 19, porque aí sim ele vem para fazer guerra às nações e aqueles que não creram na sua verdade. Mas a princípio, aqui Jesus veio demonstrar que ele era a paz que excede todo entendimento humano e veio trazer paz em meio ao mundo de conflito, ao mundo de guerra. A multidão, sabendo que ele havia ressuscitado a Lázaro e vendo todos os sinais miraculosos, continuava espalhando, eram testemunhas oculares desses milagres, eles estavam testificando daquilo que eles haviam visto, e estava levando muita gente a crer em Jesus e a ir ao seu encontro. E os fariseus então se desesperaram, no versículo 19, dizendo: nada aproveita, todo mundo vai após ele. Ou seja, tudo que a gente faz não tem sido capaz de barrar a popularidade de Jesus, até porque nós encerramos o capítulo 11 dizendo no versículo 57 que os principais fariseus, os líderes sacerdotes, os principais sacerdotes, na verdade, os fariseus, haviam dado uma ordem ao povo para que quem soubesse onde Jesus estava era para denunciar, para que eles fossem prender Jesus. Mas em Betânia, ao invés de Jesus ser denunciado, Jesus foi convidado para uma festa, para um jantar, e agora a multidão não denunciava, mas confessava ali publicamente que esse era de fato o Messias aguardado
por Israel. E aí o versículo 20 vai dizer que havia alguns gregos entre eles que tinham subido para adorar e foram até Filipe para que pudessem ver a Jesus. Talvez foram até Filipe, porque Filipe tem um nome grego, acharam que o acesso seria mais fácil. Filipe vai a André e André leva essa questão até Jesus. Nós precisamos de muitas das vezes ser como Filipe e André, estão sempre levando alguém a Jesus. Isso é muito interessante. Mas Jesus vai responder do 23 até o 27, para ser mais exato, de uma maneira que aparentemente foge daquilo que estava sendo perguntado, porque eles vêm falando que os gregos querem ver Jesus, e Jesus responde dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida, perdê-la-á, mas quem odeia sua vida neste mundo, guarda-la para a vida eterna. Aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora o meu coração está angustiado, e que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas foi precisamente para essa hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, dizendo: já o glorifiquei e outra vez o glorificarei. Vamos segurar até aqui. Os gregos querem ver Jesus. Os judeus estão desprezando, a liderança judaica estão desprezando. Os seus, que eram seus, de João capítulo 1, estão desprezando. Mas aqueles que são gentios querem ver Jesus. Mas a resposta de Jesus, aparentemente, ela foge do que é perguntado, mas quando é compreendido nas entrelinhas, vamos ver que não. Em todo o Evangelho de João, até o capítulo 12, Jesus vem dizendo sempre que a sua hora não é chegada, ou seja, a hora da sua morte não havia chegado. Mas aqui, no capítulo 12, quando os gregos decidem vê-lo, Jesus não usa disso um gatilho para fugir da sua hora. Antes ele diz: ora, a minha hora é chegada, a hora do Filho do Homem é chegada. Então, se esse grão de trigo, falando sobre si mesmo, cair na terra e não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. O que Jesus está nos dizendo é ainda vivo, nada ele vai poder fazer pelos gregos, uma vez que a salvação de todos está na sua morte. Então esse grão de trigo, que era ele precisava morrer, para que ele morrendo, ele viesse a trazer vida para todos, porque assim funciona na agricultura, e essa é a colocação que Jesus faz. O grão morre, quando ele morre, ele ressurge em nova vida, e essa nova vida permite que ele cresça e seja uma árvore que produz frutos para alimentar muitas pessoas. Assim também é no reino espiritual, é necessário uma morte para que a gente renasça em Cristo e renasça dando fruto. Mas aqui Jesus falava sobre ele diretamente, porque na sua morte, na sua cruz, ele poderia trazer de fato aquilo que os gregos precisavam ouvir acerca da sua salvação e a certeza de que nele, no Cristo glorificado e ressuscitado, haveria salvação para eles. E aí Jesus vai falar diretamente aos seus seguidores, que quem ama a sua vida vai perdê-la, ou seja, porque quem ama a sua vida vive para cuidar de si mesmo, vive em prol de si mesmo, vive no desejo de realizar aquilo que lhe agrada, e somente aquilo que lhe agrada, porque ele ama a sua própria vida. Mas aquele que aborrece, aquele que odeia a vida neste mundo, vai guardá-la para a vida eterna, ou seja, terá vida eternamente. Quem aborrece a sua própria vida, quem odeia a sua vida nesse sentido, é aquele que não vive para si, mas vive para Jesus. Vive para servir Jesus e não para servir a si mesmo. E quem vive para servir a Jesus, esse terá a vida eterna, porque o próprio Jesus vai dizer: o que me serve, onde eu estiver, ele estará também. E se Jesus subiu ao céu, Jesus ascendeu aos céus, nós para lá também iremos, uma vez que nós não preservamos a nossa vida no sentido de servir a nós mesmos, mas damos a nossa vida no sentido de servir ao próprio Jesus. E Jesus está dizendo que aquele que serve a ele será honrado pelo Pai. E Jesus vai falar sobre a angústia que agora toma conta da sua alma, sabendo que a sua hora é chegada. A hora de deixar seus discípulos, a hora de deixar os amigos que ele fez aqui em terra enquanto homem. E ele vai dizer: Pai, glorifica o teu nome, porque para essa hora eu vim. E aí uma voz do céu vai dizer: eu já glorifiquei e outra vez glorificarei. Ou seja, eu glorifiquei no ministério terreno teu, que foi um ministério de obediência, de cura, de milagres, de provisão e de busca dos que estão perdidos. E outra vez glorificarei, que será na ressurreição de Jesus. E aí essa voz foi ouvida por toda a multidão, e aí a multidão sempre se divide. A primeira parte da multidão é daqueles incrédulos. Eles, ouvindo a voz, vão dizer que era um trovão. A Bíblia vai dizer que eles ouviram a voz.
mas preferiram dar crédito a uma coisa natural. Eles pegam aquilo que é sobrenatural e tenta transformar numa coisa natural. É a racionalização da fé. É aqueles que dizem servir ao Senhor, mas hoje são considerados cristãos progressistas. Eles não creem naquilo que de fato não podem ser explicado de maneira racional e natural. E a segunda parte são os místicos, né? Eles escutam a voz de Deus, mas vão dizer, um anjo lhe falou. E aí Jesus vai explicar para eles que essa voz veio não por causa de Jesus, porque Jesus sabia que o Pai estava sendo glorificado na sua vida, mas veio por causa deles, porque o tempo do juízo deste mundo, porque agora é o tempo do juízo deste mundo, e será expulso o príncipe deste mundo. Mas quando eu for levantado da terra, 32, atrairei todos a mim. Jesus está dizendo, chegou o tempo de eu expulsar o pecado deste mundo, chegou o tempo de eu banir Satanás deste mundo, no sentido de que ele não tem mais domínio sobre o pecado, uma vez que Jesus leva sobre si todo o pecado quando for levantado da terra, quando for morrer. Os judeus compreendiam perfeitamente essa expressão, quando eu for levantado da terra. A continuação desse capítulo vai dizer sobre isso. Então Jesus está dizendo, quando eu morrer, eu vou atrair todos a mim. Ou seja, na minha morte, uma vez que eu levo sobre mim todos os pecados, eu dou a todos a oportunidade de virem até a minha pessoa, a minha presença, e serem transformados por mim. E aí, versículo 33 vai dizer, e ele falava isso acerca da morte que havia de morrer. Então a multidão diz, mas nós temos ouvido da lei que o Cristo vai permanecer para sempre. Como dizes tu, convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é o Filho do Homem? E Jesus não responde diretamente isso a ele. Jesus vai responder dizendo no 35, a luz ainda está convosco por um tempo. Andai enquanto tem luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tem de luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Jesus está dizendo, vocês interpretam mal a lei. Vocês leem a lei, mas leem pelos olhos das trevas, leem pelos olhos da obscuridade. Vocês não conseguem compreender o que está escrito na lei. Pela lei, os judeus acreditavam que o Messias seria imortal, mas a própria profecia de Isaías vai dizer de maneira diferente, porque Isaías 53 vai nos apresentar o Messias como um cordeiro mudo, como um cordeiro que foi levado ao matadouro. Então isso não está dizendo que ele não morreria, estava dizendo que haveria um tipo de morte específica para o Messias de Israel. Então Jesus faz um convite, vem para a luz, porque na luz vocês vão conseguir compreender aquilo que as trevas não têm permitido compreender. E o versículo 37 vai dizer que apesar de todos os sinais miraculosos que faziam na presença deles, eles ainda não criam em Jesus. Ou seja, havia um povo entre o Israel, um povo entre a liderança, um povo entre os judeus, que mesmo vendo os milagres continuava não crendo. E isso ocorreu para que se cumprisse a profecia de Isaías. Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías também disse em outra passagem, versículo 40, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, nem compreendam com o coração, e se convertam e os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou a seu respeito. Isaías 6,9. É essa profecia. A grande questão aqui é que não é que Deus endurece o coração ou cega os olhos, simplesmente por endurecer ou cegar, por uma escolha divina. Não, Deus endurece o coração e cega os olhos daqueles que já rejeitaram a mensagem da salvação, como vai dizer na própria profecia. E o 41 é interessante que ele vai dizer, Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou a seu respeito. A mesma passagem de Isaías 6,9 que eu falei, começa a partir do Isaías 6,1, quando Isaías diz que viu a Deus assentado num alto e sublime trono. Ou seja, João aqui, o apóstolo, está deixando de maneira clara, límpida e transparente, cristalina, que Jesus é o próprio Deus encarnado. João não dá margem para outra explicação aqui, a não ser de que a glória de Jesus é aquela glória que foi revelada a Isaías no capítulo 6. Jesus é o próprio Deus. E o 42 vai dizer que muitos das autoridades criam em Jesus, mas por conta dos fariseus não confessavam a Jesus a sua fé, porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Eu já falei em outros capítulos anteriores desse estudo, acerca de serem expulsos da sinagoga, o preço que isso trazia, está no capítulo 9, né? Vocês podem ler lá depois o estudo do capítulo 9 de João, a preocupação que trazia no financeiro,
e da vida cotidiana das pessoas que eram expulsas da sinagoga. Mas aqui o interessante é que o 43 vai dizer que eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E é interessante que esses covardes, muitos hoje estão entre nós dessa mesma maneira. Eles creem em Jesus, mas eles não confessam Jesus. E o fato de negarem a Jesus publicamente vai fazer com que eles sejam expulsos da vida eterna no céu. Que eles não herdem, na verdade, a vida eterna no céu. Apocalipse 21 diz que os covardes serão lançados fora. Então nós não podemos negar a nossa fé no Cristo que morreu por nós no Calvário. A preocupação com a glória dos homens não pode ser maior do que a preocupação com a glória de Deus em nós. Nós não podemos amar mais a glória do mundo do que a glória de Deus. E aí então Jesus vai para o discurso final deste capítulo, a partir do 44, que ele diz: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou, porque quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue, porque a própria palavra que tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. Pois eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e de que falar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo como o Pai me disse. Aqui é interessante que Jesus está trazendo à tona aquilo que Tiago vai explicar no capítulo 1, versículo 22 a 24 da sua carta, que não adianta ser ouvinte da palavra, mas praticante. Não adianta eu ser uma pessoa que, como eu posso dizer de uma maneira mais clara, eu me alegro, eu sou um simpatizante da causa de Jesus. Não, eu não posso ser simpatizante, eu preciso ser discípulo de Jesus. Eu preciso dar a minha vida em prol dessa verdade. Jesus está dizendo: aqueles que ouvem a minha palavra e não a seguem serão julgados pela própria palavra que eu disse. O dia do juízo final, a palavra de Jesus vai servir de testemunho contra as pessoas que escutam, mas não a cumprem a sua palavra. Jesus disse no versículo 50, o mandamento que eu trago é de vida eterna, porque o que eu digo como o Pai me disse. Eu repito as palavras que ouvi do Pai. Então a única maneira de nós sermos salvos e termos direito à vida eterna é nos decidirmos por Cristo Jesus, é ouvir a sua palavra, não amar a glória do mundo mais do que a glória de Deus e viver uma vida em prol da vontade de Jesus, rejeitando a nossa própria vontade e nos submetendo à vontade de Deus para nós. Porque a vontade de Deus, eu costumo dizer, ela não é, muitas das vezes, compreenda-se isso, entenda num contexto geral, gostosa. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 12, salvo falha a memória, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Veja bem, ela é boa, ela não é gostosa, mas ela é perfeita e agradável. Muitas vezes aquilo que é gostoso, a um princípio, no presente momento, vai nos trazer desagrado futuro. Mas a vontade de Deus não, ela é boa, perfeita e agradável. E essa deve permanecer e prevalecer sobre toda a vontade em nossas vidas.